Ora, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de esclarecimento sobre o plano de transição digital, em particular o apoio ao preenchimento do questionário check-in. A emissão tem um ligeiro atraso na recepção do som, é natural que vocês ouçam sempre com algum atraso. Peço aos participantes, uma vez que a entrada neste tipo de sessões em direto é feita em modo anónimo, peço aos participantes o favor de interagirem através de chat e se eventualmente há alguma dificuldade na recepção do som ou da imagem, vão reportando através do chat. Como são eventos para um auditório mais vasto, normalmente vocês não têm acesso à voz, nem à vossa imagem, nem eu recebo a vossa imagem, portanto interagem apenas comigo através do chat. Eu solicitei a cada participante a título, eu depois vou disponibilizar no final um formulário de inscrição, mas solicitei que os participantes, à medida que vão entrando na sessão, colocassem no chat o vosso nome e o agrupamento de escolas de proveniência. Pronto, eu vou lendo as vossas questões no chat. É uma sessão para esclarecimento do check-in, mas vou fazer uma pequena contextualização de todo o processo de formação e explicar um bocadinho o contexto em que ele aparece. Mas vou dar maior ênfase ao preenchimento do check-in, sim. Pronto, então, começando. O meu nome é Elisa Saraiva, eu sou professora de Física e Química do agrupamento de escolas Ana Maria II. Tendo em conta a minha formação pessoal e profissional, fui selecionada para desempenhar aqui no Centro de Formação de Famalicão a função de embaixador digital. Embora seja um nome pomposo, a ideia do embaixador digital é alguém que apoia, neste caso o Centro de Formação, a organizar a formação, porque vai ser um volume de formação maior do que o habitual e os centros de formação tinham escassez de recursos, portanto isto também é uma forma de apoiar os centros de formação e ao mesmo tempo também faço a ponte com as escolas e com os professores de forma a colocar as pessoas em contacto e apoiar depois as escolas no desenvolvimento do plano de ação para a transição digital. Aqui com alguma dificuldade por causa da questão dos dois ecrãs. Já está. Pronto, o plano para a transição digital é um plano vasto, que em Portugal foi aprovado no Conselho de Ministros número 30 de 2020, e no caso da educação está previsto o programa de digitalização das escolas e o plano para a capacitação digital dos docentes. Portanto, há várias ações e várias medidas que vão acontecer em paralelo. Por um lado, e hoje aqui vamos tratar da parte da capacitação dos docentes, por outro também as escolas estarem mais preparadas e daí elaborarem os seus planos de ação para a transição digital. Portanto, vai haver aqui, por um lado, o desenvolvimento das escolas e elas definirem nas suas estratégias aquilo que pretendem para a transição digital e, por outro, a capacitação dos docentes para a melhoria das práticas pedagógicas em sala de aula com recurso às ferramentas digitais. Portanto, não é tanto, a ênfase não é só no domínio das ferramentas digitais, é sobretudo na mudança das abordagens pedagógicas para uma melhor utilização das ferramentas digitais e assim obter melhores resultados na aprendizagem dos alunos. O principal objetivo do plano de capacitação digital na parte dos docentes, portanto, na parte da formação dos docentes, é alicerçar a integração das tecnologias da informação, tal como eu disse, portanto, integrar as ferramentas digitais nas pedagogias de sala de aula e haver uma mudança nas abordagens pedagógicas. Está previsto, e tem-se ouvido muito na comunicação social, e muitos de vocês com certeza já ouviram falar sobre isso, e até algumas escolas já começaram a receber esses equipamentos, está prevista a entrega de equipamentos aos alunos e aos professores,
e acesso e melhoria na conectividade dos alunos e dos docentes. Agora, o que se pretende não é que depois, a partir do momento em que os alunos têm um equipamento, um tablet ou um computador, que se faça o uso do tablet, por exemplo, da mesma forma que se faz o uso do manual em papel. Portanto, está prevista, e há já escolas que estão no piloto a terem formação para a utilização dos manuais digitais, mas o que se pretende ao termos um manual digital não é que se continuem a adotar metodologias como as que nós temos baseadas nos livros em papel e metodologias mais transmissivas e mais centradas no professor. O que se pretende é uma mudança das práticas e das pedagogias, de forma a que seja um ensino mais centrado no aluno, em que o aluno tenha um papel mais ativo e tenha na sua mão o acesso a recursos digitais que lhe permitem, por exemplo, resolver problemas, fazer pesquisas, no fundo, dar solução às tarefas que os professores propõem na sala de aula. Portanto, tal como eu disse, está prevista então a disponibilização de equipamento individual para os alunos e para os professores, em várias fases de entrega. Houve escolas que já começaram a receber e outras que vão receber depois. Esta parte, embora não esteja diretamente ligada aos centros de formação, porque nós aqui, esta parte da disponibilização do equipamento passa pela DGE, que faz essa entrega às escolas diretamente. Mas é importante que vocês saibam que está prevista esta medida e para não acontecer aquilo que aconteceu em épocas passadas em que houve disponibilização de equipamentos sem ser acompanhada pela respectiva formação dos docentes e pela capacitação dos docentes, para que não se voltem a cometer esses erros de apenas dar o equipamento, está previsto começar a formação antes da chegada dos equipamentos. Portanto, também está garantida a conectividade, tal como eu disse, para alunos e para professores, e o acesso a recursos educativos digitais, portanto, os manuais digitais, mas não só, também repositórios de recursos educativos digitais. Portanto, o que se pretende neste plano é uma forte aposta na capacitação digital dos docentes, e está previsto, no âmbito do POCH, que haja agora a candidatura a verbas, exatamente para que as ações de formação sejam todas na área digital. Portanto, a candidatura que está agora aberta até ao final já houve aqui um adiamento para acompanhar todo este processo, mas está prevista a candidatura agora até ao final de janeiro. Portanto, o Centro de Formação vai candidatar-se ao POCH ao financiamento de ações de formação. 80% das ações de formação são no âmbito deste plano de capacitação digital planeado e dinamizado pela DGE, pela equipa de recursos educativos da DGE, que tem estas ações de nível 1, 2 e 3, e daí a importância do check-in. Portanto, os professores do ensino básico e secundário são aqueles que são o público-alvo destas formações, portanto, daí que os educadores de infância não tenham recebido os códigos para efetuarem o check-in. Houve aqui alguma dúvida em relação a isso, mas está esclarecido que, como há esta questão do acesso aos manuais digitais e aos recursos digitais, portanto, há uma maior, os destinatários destas formações, dos níveis 1, 2 e 3 do plano de capacitação, são essencialmente para os professores do ensino básico e secundário que trabalham com alunos, portanto, que vão fazer uso desses tais manuais e recursos digitais. Mas o Centro de Formação vai candidatar-se também a 20% de ações de formação que vão atender às necessidades demonstradas pelos agrupamentos, no tal plano de transição digital, mas não só, alguns agrupamentos, no âmbito até do que aconteceu por causa do confinamento do ano passado, e agora vamos outra vez passar, se calhar, por isso. Houve escolas que manifestaram já a sua necessidade de formação na área digital, por exemplo, no uso das plataformas, de ferramentas digitais várias. Portanto, vai haver 20% de ações que são destinadas a grupos específicos, a ferramentas específicas para grupos disciplinares, que saem fora destes 80% dos níveis 1, 2 e 3. Portanto, para o acesso a estes 20% de formação não é necessário qualquer check-in, é formação nos moldes tradicionais em que as pessoas se inscrevem consoante as suas necessidades, os seus gostos, as suas apetências. Para estas formações dos 80%, portanto, estas formações de capacitação digital, é necessário um diagnóstico prévio para que os docentes sejam direcionados para formações que respondam às suas necessidades e não estejam a fazer formação, às vezes, pronto, se o grupo for muito heterogéneo, se tivesse necessidades muito dispares, às vezes é difícil de acompanhar e também acaba por não corresponder às necessidades. Portanto, o que se pretende aqui é um bom diagnóstico de partida
que é para depois as pessoas serem selecionadas para as formações de acordo com as suas necessidades. O caso das educadoras e educadores de infância, muitos têm falado e até tem-se visto muita coisa escrita até em redes sociais e nas notícias, mas os educadores de infância não vão frequentar a nível 1, 2 e 3, mas no caso, e nós aqui já estamos a planear esta candidatura ao POCH e vamos contemplar um conjunto de ações de formação específicas para as necessidades dos educadores de infância, mas não são ações que passam por este diagnóstico prévio do check-in. Pronto, tal como eu disse, o check-in baseia-se no DigiCompEdu, que é o quadro europeu de competência digital para os educadores, segue um bocado a lógica do quadro europeu de competência no âmbito das línguas, mas de acordo com competências específicas na área digital. Pronto, tem aqui as áreas de competência, que vão desde as competências digitais para o envolvimento profissional, para o uso de recursos digitais, para o ensino e aprendizagem, portanto, para o contexto de sala de aula, o uso de ferramentas digitais para a avaliação. Muitos de nós sentimos uma grande dificuldade no ano passado, quando passamos para o ensino à distância, a encontrar formas de avaliação através de ferramentas digitais que fossem úteis, que permitissem um bom diagnóstico das aprendizagens dos alunos, que permitissem dar feedback, que permitissem fazer avaliação sumativa. Portanto, essa dificuldade nas ferramentas no âmbito da avaliação acho que é comum e transversal a todos os docentes, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário. Mas também a competência dos docentes para a capacitação dos alunos, ou seja, de que forma é que os professores são capazes de tornar os seus alunos mais capazes de autonomamente também desenvolverem as suas competências digitais e até promover o trabalho dos alunos entre pares, portanto, o trabalho entre pares, fomentar que esse trabalho se desenvolva com recurso a ferramentas digitais e também uma área de competência mais direcionada para a promoção das competências digitais dos alunos. Portanto, acabam por estar aqui as duas, por um lado a capacitação, ou seja, nós darmos ferramentas para que eles sejam capazes de aprender a trabalhar com as ferramentas digitais, portanto, fazendo uso delas, mas também criar estratégias e tarefas onde eles possam colocar em prática e também desenvolverem as suas competências digitais. Pronto, tem aqui este esquema, faz parte está exatamente no manual, no DigiCompEdu, e tem aqui as tais 6 áreas. No fundo, alguns de vós que já tenham respondido ao check-in, já alguns docentes de vários agrupamentos já interagiram comigo e com a professora Aurora já nos disseram que já preencheram. Portanto, as questões do check-in estão direcionadas para a avaliação destas 6 áreas de competência que eu acabei de referir, o envolvimento profissional, a avaliação, os recursos, o ensino e aprendizagem em sala de aula, a capacitação dos aprendentes e a promoção da competência digital dos alunos. No fundo, estas 6 áreas depois têm aqui um desdobramento e estão aqui identificadas 22 competências, que são as competências avaliadas pelo questionário, daí que tenham exatamente aquelas 22 questões. Pronto, tal como eu disse, no fundo o que se pretende é não tanto o uso da ferramenta por si só, portanto isso estará aqui nas áreas 1 e 2, que são áreas mais voltadas para as ferramentas, para os recursos, ou seja, para a parte mais técnica, e depois as outras áreas de competência, principalmente estas aqui da área 3 e área 4, são mais vocacionadas para o trabalho em sala de aula, e as duas últimas para o capacitar os alunos para eles serem capazes de desenvolver a sua aprendizagem ao longo da vida e com recurso às ferramentas digitais, no fundo tornar os nossos alunos competentes digitais. A ferramenta check-in é uma ferramenta que foi baseada num instrumento desenvolvido a nível europeu, foi adaptada em Portugal e a versão que vocês vão preencher ou já preencheram foi adaptada pela Universidade de Aveiro, em parceria entre a DGE e a Universidade de Aveiro. Permite à pessoa que está a responder fazer um diagnóstico de autoavaliação, portanto é um questionário de autoavaliação e permite ter a percepção do nível de proficiência digital. À partida, nós
achamos que temos um determinado nível de proficiência digital e depois, baseado nas respostas que nós vamos fornecendo ao questionário, temos um relatório reflexivo. Alguns docentes também já entraram em contato comigo que fizeram o envio do check-in, ou seja, que já preencheram, enviaram, mas não gravaram o seu relatório. Não há problema nenhum do ponto de vista de este questionário vai servir para duas coisas, vai servir para o próprio docente analisar aqueles resultados e fazer uma reflexão sobre as suas práticas e perceber agora, quando for direcionado para a formação, quais são as áreas de maior fragilidade e aquelas em que precisa desenvolver mais competências, mas também, por outro lado, nós depois aqui no Centro de Formação foi tudo anonimizado, portanto foi-vos atribuído aquele código que tem aqueles dígitos, os dois primeiros dígitos, o 31, diz respeito aqui ao Centro de Formação de Famalicão, né? Foi-nos atribuído pela DGE, depois tem uns números que dizem respeito ao código do agrupamento de escolas, portanto segue um bocado a lógica do anonimato quando temos os exames nacionais, e depois um código que é pessoal e que é apenas daquele docente. Portanto, nós vamos ter na mesma a informação sobre esses docentes que submeteram e sabemos qual é o nível para onde ele vai, portanto é uma coisa que está ao abrigo do regime da proteção de dados, mas aqui no Centro de Formação, tanto a diretora do Centro de Formação como eu sabemos quem são os docentes, e depois quando as pessoas se inscreverem, nós já sabemos que ao inscreverem-se para frequentar estas ações, o professor A, B ou C vai para o nível 1, 2 ou 3, consoante o resultado que depois a Universidade de Aveiro nos vai devolver. Por isso, o facto de não terem gravado o diagnóstico, o relatório que sai do diagnóstico, o único aspecto em que ficam a perder é porque não têm na vossa mão um instrumento que vos vai permitir fazer essa reflexão. Depois aquilo não dá para submeter outra vez, por isso é que era importante. Agora, ao fazerem, irem gravando, não é? Façam com calma, não tenham pressa em submeter, no final gravem de acordo com as instruções que foram enviadas, ou então simplesmente clicam com o rato com o botão do lado direito e fazem como se fosse imprimir, só que imprimem como PDF e guardam o PDF no vosso computador. É capaz de até de ser mais fácil do que gravar aquilo como página. Pronto, este código então que vos foi atribuído permite depois que nós saibamos qual é a formação que vocês vão fazer e todo este processo é anónimo, ou seja, lá na universidade, quando vêm os resultados não sabem quem são aqueles professores, nós depois aqui desfazemos esse anonimato para sabermos como é que vamos direcionar e encaminhar as pessoas para a formação correspondente. Eu já irei falar um bocadinho mais à frente. Pronto, já falei aqui no anonimato. É importante que vocês insiram aquele código, acho que quanto a isso não haverá grandes dificuldades e que também, como eu já expliquei, irão ser posicionados de acordo com o resultado do check-in. Pronto, isto aqui foi o e-mail que vocês receberam, não é? Era direcionado à pessoa, portanto este código 31 diz aqui respeito ao Centro de Formação de Famalicão e depois os outros códigos dizem respeito ao agrupamento onde vocês trabalham e os códigos do professor. Pronto, foi-nos enviada a listagem por parte das escolas, nós solicitamos às escolas esse envio, para nós, veio a listagem de todos os docentes que estão a exercer funções aqui no Conselho de Famalicão. Tanto podem ser professores contratados, como professores do quadro de escola, do quadro de zona, é indiferente. Desde que sejam professores a exercer funções nas escolas de Famalicão, portanto fazem parte aqui do público ao qual o Centro de Formação de Famalicão terá que dar resposta ao nível da formação. Então, não muito depressa. Pronto, o check-in começa aqui com este vídeo em que o Dr. Vítor Pedroso explica aqui o processo do check-in e a importância do check-in. É importante que leiam esta informação. Tem aqui uma questão da declaração do consentimento informado, tem que colocar o visto lá naquela cruzinha para poderem avançar. Aqui, neste caso, eu copiei do meu, que já tinha submetido o meu, e tem sempre esta possibilidade de irem gravando. Se o inquérito não ficar terminado, vocês protegem com uma palavra passe e vai para o vosso e-mail e podem depois recuperar o preenchimento, ou seja, não precisam de preencher tudo de uma vez. Pronto, tal como eu disse, o questionário apresenta 22 questões que estão direcionadas para a avaliação daquelas 22 competências.
E uma das coisas que está sempre a chamar a atenção em todas as questões do check-in é que considerem, para cada uma daquelas áreas, considerem que, tendo as condições adequadas no vosso contexto de trabalho, portanto, se tivessem na vossa mão um equipamento e um acesso à internet, se seriam ou se acham que são capazes, ou se a percepção que vocês têm é de que são totalmente capazes para aquelas ações e aquelas opções que estão lá identificadas. O que é importante aqui? Ninguém vai ser valorizado do ponto de vista da carreira, não é, por causa do diagnóstico check-in. Também não vão ser penalizados por causa disso. Ao colocarem ou optarem pelas questões que não correspondem exatamente às vossas competências e capacidades, vai no fundo fragilizar-vos, que acabam por ter uma pontuação se calhar acima das vossas reais competências e depois vão ser direcionados. Imaginem que um professor no check-in, nas perguntas, posicionava-se sempre acima, porque achava que devia optar sempre pela questão. No fundo, nós temos um bocado a tendência, como aos alunos, de optar por aquela questão em que ficamos melhor, não é? Porque em que achamos que visivelmente é melhor para nós. Mas não é bom porque depois, quando formos para a formação, se eu nas respostas me posicionei sempre numas competências acima das minhas reais capacidades, quer dizer que depois, quando for fazer formação, vão-me colocar, por exemplo, no nível 2 ou no nível 3 e na realidade eu ainda devia estar no nível 1, porque este processo de capacitação pressupõe aqui alguma sequencialidade e a ideia é que um professor que começa agora, em 2021, no nível 1, na formação de nível 1, o que se pretende é que ele ganhe gosto, não é? Desenvolva as suas competências de nível 1 e avance para as de nível 2 e depois conclua nas de nível 3. Portanto, a ideia desta formação e desta capacitação é que a maioria dos docentes, portanto, o ideal seria que 100% dos docentes realizassem esta formação e que a esmagadora maioria dos docentes atingisse o nível 3. A formação não é obrigatória, mas é recomendada, porque se daqui ou no final deste ano ainda, nas escolas, os nossos alunos passarem a usar um tablet, se daqui a um ano ou dois, não é, nesta janela temporal, deixarmos de ter, por exemplo, os manuais em papel e os alunos passarem a trabalhar com os tablets, é importante que as abordagens em sala de aula, que as metodologias em sala de aula mudem, porque senão vamos ter os professores todos a queixarem-se daqui a um tempo que o aluno tem o tablet e passa a vida a jogar. De certeza que um aluno tendo o tablet, se estiver direcionado para trabalhar com ele e se a abordagem for ativa e própria para que haja um envolvimento com o equipamento, o aluno de certeza que vai usá-lo para aprender e para trabalhar e não tanto para outros fins. Portanto, o que se pretende é que os professores, a abordagem em sala de aula vai ter que ser necessariamente diferente pelo facto de nós termos a tecnologia. Até agora todos nos queixamos sempre que o computador eu não tenho internet, eu não tenho recursos, eu não tenho material. Portanto, agora tendo os recursos, tendo material, tendo a conectividade, o importante é que a nossa metodologia faça uso, né, dessas ferramentas e que nós, no fundo, sejamos capazes de trabalhar com elas. Portanto, este processo formativo, e é muito baseado na autoavaliação, é para que as pessoas, com base na identificação das suas competências neste questionário, sejam direcionadas para a formação que lhes vai ser mais útil. Ninguém vai ficar mal visto porque vai para fazer formação do nível 1, né? Nem ninguém vai ganhar um prémio porque vai logo para o nível 3, né? Porque toda a gente, de certeza, tem áreas de fragilidade, tem áreas de competência onde é mais forte e áreas de competência onde tem ainda algumas lacunas. E é muito importante que saibamos identificar essas áreas, no fundo, fazer aqui uma abordagem SWOT às nossas forças e às nossas fraquezas para podermos aprender e progredir aqui na nossa formação. Pronto, mais uma vez está aqui destacado. Portanto, cada secção vai por áreas, portanto, a primeira é direcionada para o envolvimento profissional, portanto, partimos sempre do princípio de que temos a conectividade e temos os equipamentos, não é, para fazermos uso deles, portanto, devemos direcionar para a opção que melhor reflete a prática. Pronto, aqui, nesta primeira parte, acho que não há assim grandes dificuldades, portanto, é identificar o uso dos diferentes canais de comunicação,
se usamos o mail, por exemplo, hoje em dia é impossível ninguém usar o mail, se usamos, por exemplo, o e-mail institucional da escola, se usamos o blog, se publicamos no site da escola, se há aqui, qual é a diferença principal aqui nesta questão? Se o professor, por um lado, nestas primeiras questões, identifica o uso que ele faz das ferramentas, na última questão aqui é sempre mais vocacionada, se há reflexão, se há discussão conjunta, se pensa em estratégias de comunicação mais proativas, por exemplo, se existe um grupo, ou se fazem parte do grupo da escola, por exemplo, que trabalha de forma a melhorar a estratégia de comunicação e no fundo, comunicar aquilo que é feito aos encarregados de educação, portanto, se vai desenvolvendo aqui algum tipo de estratégia de comunicação, um bocadinho diferente e mais abrangente daquela que é mais isolada e mais solitária, que um professor faz quando usa, por exemplo, o simples contacto através do e-mail. Por exemplo, se aqui no uso das tecnologias digitais para trabalhar com colegas dentro e fora da instituição, por exemplo, um professor que faz troca de colegas por e-mail, não é? Que trocam recursos. É diferente de um colega que trabalha, por exemplo, em equipas que trabalham em rede de professores para, por exemplo, professores que trabalham no e-twinning. Já há aqui uma diferença substancial, de uns para os outros, não é? No entanto, ambos fazem uso das tecnologias para trabalhar com colegas dentro e fora da instituição. Aqui, claro, cada um vai se posicionando de acordo com aquilo que é capaz de fazer. Por exemplo, aqui, desenvolvo as minhas práticas de ensino digital ativamente. Por exemplo, uso uma variedade de recursos para desenvolver as práticas de ensino digital. Aqui é completamente diferente, peço desculpa, é completamente diferente de usar uma variedade de recursos para desenvolver as práticas digitais ou ser capaz de ajudar os colegas para fazerem eles também práticas de ensino mais digital. Por exemplo, durante o ano passado, no confinamento, alguns de nós fomos nos apoiando em colegas que tinham mais experiência do que nós, exatamente para desenvolvermos as nossas práticas de ensino digital. Um colega que é capaz de apoiar os outros, né, é diferente de um colega que apenas faz um uso mais pessoal e mais individual. Por exemplo, participação aqui em MOOCs. Esta sigla dos MOOCs, eu penso que a maioria das pessoas já lhe é familiar, mas MOOC vem de inglês, no inglês significa os Massive Online Open Courses, que começaram por existir em algumas universidades. Hoje em dia já se generalizaram a muitas instituições. Temos, por exemplo, a European Schoolnet, a Teacher Academy. Em Portugal temos agora a NAU, onde há muitos estes cursos. Há uns que são mais interativos, outros são mais, eles disponibilizam os cursos e nós vamos fazendo de forma mais assíncrona. Por exemplo, se participamos em webinars, em conferências virtuais, no fundo, se nós somos capazes de utilizar as oportunidades de formação. Por exemplo, há muitos professores que nós ouvimos agora, colegas nossos e pessoas nossas conhecidas, que quando chegou agora esta questão do descongelamento das carreiras, não é? A formação teve um pouco parada pelas questões do financiamento e as pessoas não tinham feito muita formação, mas houve e ainda há muitas oportunidades de formação online e muitas delas depois basta enviar para o Conselho Científico e são reconhecidas. Portanto, se as pessoas conhecem, se participam frequentemente em formações online vocacionadas para a educação. Depois aqui a área mais dos recursos digitais. De certeza que todos nós conhecemos sites e vamos a sites específicos para recursos, por exemplo, estou-me a lembrar, no caso do ensino das ciências, a Casa das Ciências, etc. Se nós sabemos que um site como a Casa das Ciências é um site fidedigno, em que existe revisão de recursos, etc., ou se simplesmente vamos ao primeiro site do professor, que há muitos professores que têm páginas pessoais e que disponibilizam recursos, mas também é preciso saber avaliar sobre a fiabilidade, a qualidade, a adequação desses materiais e depois se eles estão ajustados às nossas necessidades em sala de aula, não é? Portanto, no fundo, se os professores têm esta capacidade que nós tantas vezes queremos que os nossos alunos também tenham, que é saber selecionar a origem, não é? O mais fidedigna e fiável possível, de recursos para nós podermos utilizar em sala de aula. Depois aqui, já num ponto um bocadinho mais avançado, se eu sou capaz
de criar diferentes tipos de recursos. E aqui estamos a falar de um bocadinho mais do que um simples PowerPoint ou até de um Prezi. Há hoje em dia uma série de recursos digitais, tanto de avaliação, como hoje em dia até há muitos professores que até já fazem as chamadas escape rooms, ou salas de escape, com questões e jogos, mais estratégias de gamificação, etc., em que há recursos digitais que podem ser construídos pelo próprio professor. Claro que se o professor disser assim, mas eu sou capaz de fazer todos os PowerPoints que faço. Ok, é verdade, crio apresentações digitais, mas uma coisa é eu ser capaz de organizar recursos mais complexos, como estes que eu estou a falar, por exemplo, fazer uma sala de escape ou criar uma estratégia baseada em gamificação, por exemplo, para usar em sala de aula. É completamente distinto. Portanto, aqui o professor vai se posicionar perante aquilo que é capaz de fazer. Esta questão da proteção dos recursos, às vezes não damos tanta atenção a este ponto, não é? Por exemplo, se calhar todos nós usamos as palavras passe e temos cuidado em que as palavras passe sejam combinadas, de forma a que nem usamos sequer a mesma palavra passe em todos os sites que nós acedemos, não é? Mas se calhar poucos de nós protegem dados pessoais, por exemplo, ficheiros, não é? com palavras passe, não é? Se calhar preocupamos mais em proteger as nossas contas de e-mail ou os nossos sites que nós utilizamos em que é pedido um acesso, mas esta preocupação de proteger, principalmente dados sensíveis, não é? Dados que têm a ver com informação pessoal. Aqui, mais esta área 3 já é mais vocacionada para a sala de aula, portanto, para as estratégias de ensino e aprendizagem em que usamos as ferramentas digitais. Também é completamente diferente. O professor aqui já existe um certo domínio das ferramentas quando utilizamos os projetores, os quadros interativos, mas podemos usar estratégias e ferramentas digitais. Por exemplo, agora, alguns de nós, passando a usar, por exemplo, a Classroom ou o Teams, mesmo em combinação com o ensino presencial, se calhar já estamos a fazer um uso de ferramentas digitais um bocadinho mais avançado do que apenas a utilização do quadro interativo. Por exemplo, agora aqui, por exemplo, quando fazemos a monitorização das atividades, interações, a verificação, a monitorização que nós fazemos do trabalho dos alunos. Se calhar, por exemplo, quem utiliza às vezes o Teams e que dá para fazer, por exemplo, salas em que colocamos os alunos a trabalhar em grupo, por exemplo, podemos andar de sala em sala a fazer essa monitorização, mas até que ponto é que nós fazemos intervenções ou comentários motivadores ou corretivos da forma como os alunos colaboram nos ambientes digitais, da forma como os alunos interagem. Verifico as suas discussões, ou colocamos os alunos a discutir através de ferramentas digitais e que tipo de verificação é que fazemos. Portanto, aqui, no fundo, é cada um de nós posicionar-se mediante aquilo que faz quando incentiva a que os seus alunos interajam online. Portanto, já vai um bocadinho para além da simples interação em sala de aula. É usar a combinação com as ferramentas digitais. Quando os alunos trabalham em grupo, também, de que forma é que nós damos espaço e abertura para que as metodologias sejam mais ativas e que eles façam um efetivo trabalho colaborativo online? Portanto, aqui, de todo, eu não disponibilizo trabalho em grupo online, para eles trabalharem à distância, ou se disponibilizo, não é? De que forma é que os alunos criam conhecimento em conjunto, se fazem um trabalho mais colaborativo, que tipo de estratégias é que eu adoto para promover esta colaboração entre os alunos. Portanto, esta questão está mais direcionada para se eu sou capaz de colocar os alunos todos juntos num espaço colaborativo e que eles se ajudem a construir conhecimento em conjunto. Pá. Agora estava a pensar noutra palavra que não me estava a sair. Esta aqui, usar ferramentas para avaliação. Os questionários online, penso que já há muitos professores, a esmagadora maioria hoje em dia já pelo menos alguma vez já fez. Se utilizo os portfólios digitais, aqui o e-portfólios tem a ver com portfólios digitais, se os meus alunos constroem blogs, se os meus alunos fazem diários online, portanto aqui
se de todo não é possível no meu contexto de trabalho, porque eu sou de uma área disciplinar em que isto não é possível, ou se de facto eu tenho a possibilidade e sou capaz de integrar sistematicamente diferentes ferramentas digitais para planificar, monitorizar e refletir sobre o progresso dos meus alunos. Ou seja, não ser o simples, espera aí que eu agora avancei aqui, não sei exatamente onde está. Aqui. Não ser simplesmente, por exemplo, um questionário, por exemplo, para avaliação, em que os alunos recebem a indicação se a resposta está certa ou está errada, mas ao acontecer isso, o aluno não tem nenhuma informação adicional que lhe permita refletir sobre aquilo que necessita de fazer para avançar na sua aprendizagem. Se calhar, utilizando outros instrumentos, muitos deles estão disponíveis no Teams ou na Classroom, quando nós fazemos estes questionários e os disponibilizamos para que os alunos os preencham, se tenho, para além da indicação da resposta certa ou da resposta errada, se tenho alguma informação extra que lhes permita refletir sobre aquilo que é necessário fazer e que me permita a mim perceber qual é o trabalho que eu tenho que fazer a seguir para apoiar os meus alunos. Aqui, o uso de ferramentas digitais para monitorizar o progresso dos alunos. Se eu de todo não monitorizo com recurso a ferramentas digitais, ou se eu uso sistematicamente uma quantidade, uma variedade de ferramentas digitais para monitorizar o progresso dos meus alunos. Portanto, se às vezes faço um questionário, portanto estarei aqui numa posição intermédia, no fundo, qual é a capacidade que eu tenho para diversificar os instrumentos de avaliação com recurso a ferramentas digitais e não ser apenas uma repetição do mesmo recurso em vários momentos ao longo do período ou ao longo do ano. Esta questão aqui, analise todos os dados disponíveis para identificar os alunos que precisam de apoio adicional. Como dados, estamos a falar do envolvimento nas tarefas, do desempenho nas classificações, da participação, atividades e interações sociais em ambientes online, se os alunos precisam de apoio adicional, não é? Como é que eu, no fundo, faço aqui uma monitorização do desempenho dos alunos em vários domínios e em várias áreas de competência. Se eu tenho forma de analisar todos aqueles dados sobre aquelas competências e qual é a minha intervenção, qual é o tipo de feedback que eu dou aos alunos. Portanto, se eu sou capaz de fazer isto, posiciono-me aqui nesta resposta, ou se eu apenas analiso dados relevantes, que eu considero relevantes, para mim relevantes são todos, mas aqui, se o professor apenas considera relevantes o desempenho e as classificações, o desempenho em tarefas e as classificações de forma, aquilo que eu consigo medir de forma mais concreta, ou se tenho acesso a outro tipo de informação, como, por exemplo, o envolvimento dos alunos nas tarefas. Se eu tenho forma digital para ter acesso a este tipo de informação. Estamos sempre a pôr aqui a tónica de que isto é um questionário para o diagnóstico do uso que eu faço das ferramentas digitais, no fundo, para recolher informação sobre a avaliação dos alunos. Por exemplo, se eu trabalho, por exemplo, com uma plataforma, por exemplo, o Moodle, e disponibilizo toda a minha disciplina, em que eles têm tarefas síncronas, assíncronas, e eu consigo ir avaliando o progresso deles, mesmo sem estar a interagir diretamente com eles, eu tenho forma de avaliar, se o aluno foi participativo, porque fica lá registado quantas vezes ele entrou na plataforma, se o aluno cumpriu os prazos de entrega, eu tenho acesso a esse tipo de informação porque fica registada na ferramenta digital. Portanto, aqui tem a ver com o tipo de ferramentas que nós somos capazes de usar, ou se eu simplesmente faço a monitorização através de um teste que eu disponibilizo online, portanto aí vou ter apenas o desempenho naquelas tarefas que são avaliadas no questionário e no fim a classificação nesse mesmo questionário. É um bocadinho diferente o tipo de resposta que cada um terá que dar aqui. Mais uma vez, a questão do feedback, se de todo eu acho que eu sou um professor que acho que o feedback não é necessário, ok, coloco a cruz aqui, mas se eu acho que o feedback é útil e é uma questão que eu uso sistematicamente
e utilizo ferramentas digitais para dar feedback aos alunos, se calhar já me vou posicionar nesta resposta. Se às vezes eu uso uma ferramenta digital para dar feedback, não é? Esta questão da pontuação automática dos questionários, não é? Ou se, por exemplo, eu publico numa página e depois fico à espera que os alunos coloquem lá os gostos e vou monitorizar através disso, ok? É completamente diferente de fazer uma abordagem que me permite dar feedback mais centrado no desempenho das tarefas, mais centrado naquilo que falta ao aluno até atingir o nível máximo de desempenho nessa tarefa, é completamente diferente. E é este tipo de reflexão que é importante fazer ao preencher o questionário. Aqui, para a capacitação dos aprendentes, se eu de todo não crio tarefas digitais ou se eu dou um espaço para que haja uma variedade de tarefas e se eu também discuto com os alunos os caminhos alternativos para eles responderem a essas tarefas elaboradas em ambiente digital. Ou se, pelo contrário, eu sei que há uma série de dificuldades e eu sou capaz de adaptar. Isto não quer dizer que o professor que faz isto seja um professor menos competente do ponto de vista digital. Simplesmente ou dou abertura para que os alunos se deparem com uma série de dificuldades na resolução da tarefa. Dificuldades que estão relacionadas com o uso que os alunos têm que fazer das tecnologias. E deixo que eles procurem um caminho para a resposta. É completamente diferente de eu, que sou um professor competente na criação das tarefas digitais, mas simplifico a tarefa para que eles tenham menos dificuldades. Do ponto de vista do professor, o meu uso das ferramentas digitais para criar um ambiente ou para criar uma tarefa é o mesmo, não é? Só que aqui a abertura que eu dou para que os alunos se tornem mais competentes é que é completamente diferente. Portanto, ao interpretarem esta questão, não se foquem naquilo que vocês, professores, são capazes de fazer, porque aqui para qualquer uma, pronto, tirando esta em que o professor não cria tarefas digitais, todas aquelas que o professor é capaz de criar tarefas digitais demonstram que o professor é competente no uso das tecnologias. No entanto, ao avaliarmos aqui esta área de competência, em que medida é que o professor é capaz de dotar os seus alunos de competências digitais, um professor que lhes deixa abertura para encontrar várias soluções e que discute caminhos alternativos na solução dessas tarefas com os alunos, é completamente diferente de um professor em que simplifica a tarefa para que o aluno responda só naquele contexto. Portanto, é nesta postura, ao responderem a esta área de competência, aqui já se parte de um princípio que o professor cria tarefas digitais, ou seja, é competente para as criar, mas aqui estamos a avaliar em que medida que o professor dá abertura para que os alunos se tornem também eles competentes. Isto vai depender muito da abordagem e do tipo de metodologia que estamos à procura. Se estamos mais focados numa questão de resolução, numa metodologia mais baseada em resolução de problemas, não é? Se calhar posicionamos aqui nestas, em que damos espaço para que haja mais do que uma solução. Se não estamos a trabalhar numa perspectiva de resolução de problemas, adaptamos e eles têm só apenas uma via de resolução. O uso da tecnologia para proporcionar oportunidades, se dou diferentes, aqui no caso, por exemplo, até dos alunos com necessidades educativas ou até alunos com necessidades ao nível da aprendizagem ou porque têm algum tipo de dificuldade que foi identificada e não necessariamente os antigos alunos com necessidades educativas especiais. Hoje em dia, trabalhando ao nível da inclusão, são todos precisam que nós sejamos capazes de atender às suas necessidades individuais. Portanto, aqui, se eu ofereço atividades digitais, que tenho opções para diferentes alunos, ou seja, para diferentes diagnósticos de dificuldade dos alunos, ou para diferentes diagnósticos, no fundo, até de capacidades dos alunos, porque se calhar aqueles alunos que são mais competentes em determinadas áreas poderão ir mais além, portanto eu criar a alternativa dos alunos irem progredindo ao seu ritmo e de acordo com as suas próprias competências e necessidades. Se eu sou capaz de adaptar o meu ensino para relacionar a minha estratégia e o meu trabalho em sala de aula com as necessidades, com os gostos e até com os interesses dos alunos. Aqui estamos a avaliar o uso das tecnologias para os alunos participarem ativamente nas aulas, portanto, se de todo não é possível, ou
se os alunos usam as tecnologias digitais para fazer investigação, para discutir, para criar conhecimento, ou seja, para eles serem agentes produtores de conhecimento em sala de aula, de construírem coletivamente esse conhecimento. Se, por exemplo, estamos a avaliar se eu me posiciono neste ponto em que os alunos usam as tecnologias para eles próprios desenvolverem metodologias de inquire na sala de aula, por exemplo, ou se eu simplesmente uso as ferramentas e as tecnologias digitais como estímulo e como motivação, se uso vídeos, animações para introduzir o contexto na sala de aula. Portanto, também aqui temos que nos posicionar em níveis diferentes. Aqui também estamos a avaliar a competência em que medida em que o professor já é capaz de promover as competências digitais dos seus alunos. Se há discussão ampla na sala de aula com base em informação criada e até chamar a atenção desta questão às vezes aqui da informação que pode vir descontextualizada, distorcida, portanto que tipo de trabalho é que eu faço com os alunos e se faço efetivamente aqui isto, ou se ocasionalmente lembro os alunos que nem toda a informação é fiável. Portanto, eu acho que se calhar a maioria dos professores isto faz com certeza, não é? Mas aqui é ir concretamente, não é? às ferramentas e às tecnologias e aos recursos e trabalhar aqui estas diferentes possibilidades da informação não ser fidedigna. Por exemplo, se eu ensino os alunos como identificar fontes fiáveis e não fiáveis, é um bocadinho mais do que este ponto aqui. Portanto, aqui temos que avaliar aquilo que nós somos capazes de fazer, ou aquilo que nós habitualmente até já fazemos, quando incentivamos os alunos a irem procurar, por exemplo, informação na internet. Quando preparo as tarefas que requerem que os alunos usem os meios digitais para colaborar e para comunicarem uns com os outros, o que é que eu faço? Portanto, ou não faço de todo porque não é possível na minha disciplina ou no meu contexto de trabalho, ou apenas em raras ocasiões exijo que eles comuniquem ou colaborem entre si usando ferramentas online, ou se eu sistematicamente preparo tarefas em que permito aos alunos trabalharem e colaborarem online e eles próprios, lentamente, ao seu ritmo, apoiados uns nos outros, de forma colaborativa, vão desenvolvendo as suas competências. Ou se simplesmente eu dou a possibilidade que eles usem os meios digitais para comunicar e colaborar, não é? De forma a que eu aqui também me posiciono. Aqui, preparar as tarefas que requerem que sejam os alunos a criar conteúdo, não é? Em que medida é que eu já trabalho na sala de aula, ou sou capaz de trabalhar na sala de aula, ou sinto que sou capaz de trabalhar na sala de aula e que tenho as competências necessárias para apoiar a que os alunos construam, por exemplo, blogs, as wikis, que é um bocado na lógica da Wikipédia, em que os alunos partilham conhecimento, façam apresentações digitais, não é? Não é só criar as tarefas para que os alunos as realizem, é se eu próprio também sou capaz de ter a tarefa preparada e dar, no fundo, o suporte ao trabalho que os alunos têm que fazer com recurso a essas tarefas. Portanto, aqui, se de todo não é possível, não é? Ou acham que nunca vai ser possível na vossa disciplina ou no vosso contexto de trabalho, ou se faz parte integrante do vosso trabalho e se vão aumentando, por exemplo, o grau de dificuldade para que eles começam, se calhar, com uma apresentação no PowerPoint, mas à medida que vão avançando nas competências, depois já são capazes de criar um blog ou uma página da internet. Mas também, no fundo, se eu sou capaz de apoiar esse trabalho que eles fazem. Aqui, se eu ensino os alunos a usar a tecnologia digital de forma segura e responsável, portanto, esta questão, no fundo aqui há algumas questões que vocês já perceberam que vão cruzando aqui algum tipo de informação, porque se eu for tendendo a responder de forma que me favorece, depois ao cruzar o próprio instrumento este questionário, vai cruzar, não é? Como é que eu respondi ali atrás sobre uma pergunta que também estaria direcionada para a identificação das fontes fidedignas, por exemplo, e se eu sou capaz de incentivar e ensinar os meus alunos a usar a tecnologia digital de forma segura e responsável. Se de todo não é possível, portanto estamos a posicionar aqui, ou se sei explicar as regras básicas para agir com segurança e responsabilidade em ambientes online, se desenvolvo
a utilização de regras, portanto, se eu defino com os meus alunos um conjunto de regras nos diferentes ambientes digitais que são usados, etc. Portanto, aqui também cada um se irá posicionar de acordo com aquilo que sente que é capaz de fazer em sala de aula. Se incentivo os alunos a usar as ferramentas digitais de forma criativa para resolver problemas, portanto, estão a ver, esta aqui também acaba por cruzar com uma ali atrás, em que também havia uma das opções de resposta que remetia para isto da questão da resolução de problemas. Portanto, no fundo, nós ao respondermos, às vezes ficamos com a sensação, ao ler depois o resultado, o diagnóstico, que às vezes até parece que o questionário percebeu onde é que nós pusemos a cruz, se calhar num nível ligeiramente acima, e depois, se lermos bem com atenção o relatório, aparece lá informação que nos chama a atenção exatamente sobre isso. Ou seja, parece que fomos apanhados pelo questionário. Se raramente eu tenho a oportunidade para resolver problemas digitais, ou se eu integro sistematicamente oportunidades, se eu crio tarefas em sala de aula, ambientes em sala de aula, em que eles sistematicamente têm a oportunidade para resolver de forma criativa problemas digitais. Pronto, e depois, passadas estas 22 perguntas, temos novamente a verificação, pedem para introduzir novamente o código, e temos também uma parte em que temos que responder com base nos nossos dados pessoais. Pronto, prestem atenção aqui a alguns pormenores. Só é possível submeter uma vez, isto vai para a Universidade de Aveiro, como eu vos expliquei no início, está codificado, portanto é difícil, até porque acho que enquanto o questionário estiver a decorrer, nós nem sequer conseguimos ter a noção, era uma das necessidades que nós tínhamos aqui no Centro de Formação, era, por exemplo, saber, por exemplo, isto termina dia 18, mas era saber se, por exemplo, até ao final desta semana, qual era a taxa de respondentes, que era para nós, de alguma forma, enviarmos um e-mail a solicitar que as pessoas preenchessem o questionário. Mas disseram-nos que isso nem sequer é possível, porque o questionário, por isso é que tem aqui um hiato temporal que é relativamente curto, para que depois, quando isto tem que estar aberto, as pessoas respondem uma vez, fica lá o registro que aquele número, aquele código já respondeu, mas depois, terminando no dia 18, para depois poderem emitir os relatórios para posicionar os docentes nas formações de nível 1, 2 ou 3. Como os docentes estão codificados, nós não sabemos, quer dizer, lá eles não sabem com certeza, e nós também não temos forma agora de estar a desfazer o anonimato para estar a saber o que é que aconteceu com o questionário individual daquele professor. Pronto, de acordo com isto que eu estive aqui a falar convosco, devem refletir bem sobre as vossas respostas, de modo a aferir as vossas reais competências, de forma a que vocês se posicionam perante cada área de competência. Pode ser preenchido por etapas, não tenham pressa de fazer tudo de uma vez, têm sempre a opção de continuar mais tarde e façam essa reflexão real das vossas competências, porque o ganho que vocês têm é exatamente serem direcionados para a formação que vai ser útil para as vossas necessidades e não simplesmente estarmos a responder para termos uma pontuação supostamente maior, para depois a formação que vamos fazer não vai responder às nossas reais necessidades. É preferível, vocês têm sempre que fazer formação, as tais 50 horas de progressão em cada escalão. A formação que está financiada agora é esta na área digital. Estamos à espera que seja confirmado que, à imagem do que aconteceu com a formação no âmbito da flexibilidade e no âmbito da cidadania, que a formação na área digital possa depois ser considerada para a dimensão científica e pedagógica. Mas ainda não há confirmação. Em princípio, é para isso que se encaminha, mas ainda não temos essa confirmação. Portanto, o importante é fazerem, assim, no prazo de 3 anos, um professor que comece no nível 1 tem sempre a possibilidade de chegar ao nível 3, fazendo formação que é útil e que vai incidir, sobretudo, nas abordagens pedagógicas, ou seja, já não vamos ter formações sobre Excel ou sobre ferramentas muito específicas, ou, quando muito, se tivermos a formação para essas ferramentas específicas, é sempre na vertente de uso pedagógico. No fundo, os formadores que já foram selecionados, e aqui no Centro de Formação houve a opção por indicar formadores daqui das nossas escolas, podia ter sido a diretora do Centro de Formação, juntamente com os diretores das escolas, tomaram a decisão de escolher professores dos agrupamentos de Famalicão,
mas poderia, não era obrigatório que assim fosse. Mas o facto de serem professores que conhecem a realidade das escolas, que trabalham no contexto daquela escola, é possível que esta formação assim na área digital, seja uma formação que vai ao encontro das reais necessidades daquele contexto. Portanto, será uma formação desenvolvida com base nas necessidades específicas daquele agrupamento. Portanto, é sempre numa lógica de desenvolvimento profissional baseado na própria escola. Pronto, os resultados. Os resultados têm, lá está, o que se espera é este modelo de progressão, portanto, no recém-chegado é a questão de tomar consciência do uso que já é feito sobre um determinado conjunto de ferramentas e depois ir avançando, não é? E um professor que se situa aqui no líder e no pioneiro já é capaz de assumir a liderança digital no seu contexto escolar, já é capaz de trabalhar para a inovação no seu contexto escolar. Portanto, os professores que se situam aqui nestes níveis já são professores que podem dar um contributo, no fundo, a suportar o trabalho de outros colegas que têm mais dificuldades, no fundo, ajudar, apoiar de alguma forma, através da partilha, através do exemplo, através no fundo, que a opinião desses professores seja considerada de alguma forma para a elaboração, por exemplo, do plano de desenvolvimento da própria escola, porque são os professores que estarão mais habilitados neste momento para apoiar esse trabalho nas escolas. Os professores recém-chegados, através, tanto por um lado, da formação e da capacitação que vai ser feita pela frequência da formação, mas também pelo próprio ambiente que se espera que seja criado nas escolas, porque este plano de transição digital das escolas é um plano estratégico, um bocado à semelhança do que aconteceu com o plano para a promoção do sucesso escolar, e este próprio plano também vai contribuir para o desenvolvimento, para o fortalecimento das competências profissionais dos professores e também para a melhoria das competências dos alunos no uso das tecnologias e na melhoria das aprendizagens, não só das aprendizagens na área digital, mas também as aprendizagens específicas e as aprendizagens essenciais das várias disciplinas. Pronto, como eu disse, a formação de professores está prevista para 3 anos, portanto vai começar agora. Neste mês de janeiro vai ser elaborada então a candidatura ao financiamento, para depois, ainda este ano, começarem já algumas ações de formação e depois avançarmos até 2023. Será um trabalho feito em articulação entre o Centro de Formação e as escolas e o que se pretende é que haja este percurso, portanto, o começar num nível mais baixo, por exemplo, um professor que se situa no nível 1 frequenta as formações do nível 1, espera-se que depois frequente as de nível 2 e atinja o nível 3. O objetivo é desenvolver as competências digitais dos professores e contribuir também, como eu disse anteriormente, para o plano de desenvolvimento digital da escola em que esse docente trabalha ou esse grupo de docentes trabalha. A formação dos docentes vai decorrer, por isso é que é tão importante este questionário, este diagnóstico. Portanto, este diagnóstico, este ponto de partida é muito importante para saber quais são as reais necessidades, não é? Para a escola também, enquanto organização, definir quais são as suas prioridades, quais são as suas opções na área digital, e a capacitação dos docentes aposta no desenvolvimento de formação que ocorre em 2 dimensões. Por um lado, estas formações do nível 1, 2 e 3, que é mesmo direcionada para o desenvolvimento de competências digitais, mas também há a possibilidade, dentro daqueles 20% que eu falei ao início, de haver formação complementar específica daquela área curricular ou até formação que a própria escola, na definição do seu plano estratégico, definiu que os docentes daquela escola necessitam de formação numa determinada área. E aqui também os educadores de infância poderão ser integrados nesta formação complementar, na tal formação dos 20%, dentro do plano estratégico da escola, porque a escola pode entender que os educadores de infância não fizeram a formação do nível 1, 2 e 3, mas que necessitam de algum tipo de ferramentas ou de trabalho específico na área digital e é aqui que pode ser trabalhado ao nível da formação. Pronto, as formações serão oficinas de 50 horas, 25 horas presenciais e trabalho autónomo,
Tem aqui uma sugestão que foi indicada pela DGE da duração das sessões, 3 horas cada, exceto a primeira, que será de 4 horas. Como é oficina, pressupõe a produção de materiais ou o trabalho em contexto educativo, mas no fundo a dimensão de experimentação, de colocar em ação, de fazer este leva e traz entre a formação e o trabalho que acontece na sala de aula, não é? Que é muito importante e é muito rico do ponto de vista formativo e do desenvolvimento profissional. As oficinas de formação sugere-se que sejam presenciais ou síncronas, dependendo, não é, agora nestes 3 anos, de como a situação pandémica vai evoluir. Ainda estamos a preparar, isto será agora o próximo passo, esta semana. Aliás, isto foi tudo feito cronologicamente, de acordo com as indicações que nos foram dadas. Recebemos mesmo a indicação de que não poderíamos comunicar com as escolas, nós, Centro de Formação, enquanto os diretores das escolas não recebessem informação por parte da DGE, o que aconteceu mais ou menos em dezembro. Tivemos a indicação de enviar para vocês os e-mails a partir de dia 8, que foi o que aconteceu na sexta-feira passada. E agora vamos avançar. O próximo passo é nós aqui no Centro de Formação articularmos agora, vamos trabalhar agora com os formadores. Os formadores já fizeram formação de formadores, ou seja, já foram eles capacitados para o desenvolvimento destas oficinas de formação e vamos agora preparar as formações e também a própria candidatura ao financiamento da formação. Decorre tudo agora neste mês de janeiro, mais ou menos. Os resultados que se esperam, pronto, no nível 1 é que os professores explorem, experimentem as tecnologias digitais em vários contextos, haja reflexão e trabalho colaborativo com o uso dessas ferramentas e serem capazes de planificar atividades com recursos e tecnologias digitais, tanto para aulas presenciais como à distância, através das mais variadas plataformas. Muitas das escolas nos diagnósticos de necessidades de formação que fizeram e que fizeram chegar aqui ao Centro de Formação, apontam muito esta necessidade de formação no âmbito das plataformas, porque é uma coisa que agora é urgente nós tornarmos competentes no uso das várias plataformas. No nível 2, no fundo o que se pretende é melhorar a prática pedagógica e profissional, desenvolver estratégias adequadas aos processos individuais e colaborativos, mas mais num âmbito também até formativo, não é? No fundo haver esta mais partilha entre os docentes dos agrupamentos, ou no caso começando pelos docentes que estão na formação, no fundo serem capazes de questionar vantagens e desvantagens deste tipo de práticas, deste tipo de abordagens, experimentar tecnologias inovadoras e depois também serem capazes de planearem formas de melhorar a sua aprendizagem ao longo da vida com recurso à formação à distância, os tais famosos MOOCs e outros, que sejam capazes de não estar só dependentes da formação presencial, da formação que acontece nas vossas escolas. Que sejam capazes também de fazer formação, e muitos professores já há hoje em dia que fazem muita formação, até em universidades estrangeiras, porque muitas universidades disponibilizam, e em Portugal muitas universidades disponibilizam também muitas. No C3, a formação de nível 3, já estamos a trabalhar aqui mais ao nível da colaboração, da inovação, da interação e desenvolvimento de competências digitais entre pares, portanto, criar comunidades de aprendizagem no uso das ferramentas digitais, ser capaz de integrar as ferramentas digitais em práticas inovadoras. Portanto, a ideia que fica subjacente a todo este plano é: não estamos apenas a trabalhar as ferramentas de per si, ou seja, o que se pretende é que os professores sejam capazes de melhorar o uso pedagógico dessas ferramentas digitais e desenvolver competências e capacidades para promover a mudança das práticas, porque se os professores se tornarem mais competentes num determinado conjunto de práticas e trabalharem de forma mais colaborativa e usarem essas práticas de forma mais alargada nas suas escolas, ou que faça até parte do plano estratégico da escola usar um determinado conjunto de estratégias com recurso a tecnologias digitais, de certeza que as práticas nas escolas vão mudar, vão se tornar mais colaborativas, mais inovadoras, mais interativas. Portanto, os professores que vão fazer a formação do nível 3, o que se espera é que depois sejam também agentes de mudança nas suas próprias escolas. E que, de certa forma,
tenham a possibilidade de se envolver de forma mais informada no processo de elaboração do plano de ação digital das suas escolas. Este plano de ação digital das escolas também vai começar agora, nos próximos tempos. Vai ser feito numa lógica de formação à imagem do que aconteceu para o programa da promoção do sucesso escolar. Vai haver formação para diretores e duas, penso eu, pessoas que sejam escolhidas por ele e que representem pessoas estratégicas nas escolas para a elaboração do plano de ação. E vai ser numa lógica de formação de projeto. Eu própria terei também, penso eu, formação de formadores, ou seja, terei que ser eu também capacitada para poder apoiar as escolas na elaboração deste plano digital e para dinamizar as formações em projeto para os diretores aqui das escolas de Famalicão e o grupo de pessoas que são indicadas por eles, como sendo as pessoas estratégicas na organização, para fazer essa formação. Este plano de ação depois tem que fazer parte do próprio projeto educativo da escola e, claro que depois, para a implementação do projeto, né, e a monitorização desse mesmo projeto e a avaliação desse mesmo projeto, todas as pessoas da organização, da escola, são muito importantes e terão que dar o seu contributo. Então, o que se pretende, através deste processo de capacitação, que é paralelo, mas que se cruza com a elaboração do plano de ação, é que as pessoas sejam efetivamente capazes de depois darem o seu contributo e ajudarem à implementação, à própria elaboração, monitorização do plano em si, mas também depois à sua consecução. Pronto, como eu estava a dizer, a lógica do que está a acontecer, portanto, houve aqui numa primeira fase, portanto, o que se pretende é a capacitação digital dos docentes e o plano de transição digital das escolas. Foram, em setembro, indicados tanto os formadores, que foram já 6 aqui do Centro de Formação de Famalicão, foram já indicados, já fizeram a sua formação de formadores, que terminou, penso eu, ou no final de novembro ou no início de dezembro. Foram também indicados os embaixadores digitais, que foram as pessoas selecionadas de acordo com um determinado perfil que tinha a ver com as competências pessoais e pedagógicas das pessoas. Só que houve aqui algum atraso por causa destas dificuldades na substituição dos professores e aqui em Famalicão foi fácil a resolução, mas em outras zonas do país não foi tão fácil, portanto isto atrasou um bocadinho a entrada ao serviço dos embaixadores digitais. Nós estamos a 50% nos centros de formação e a 50% nas nossas escolas, porque o que se pretende também é que estas pessoas que estão nesta função não percam a ligação ao contexto escolar, porque é muito importante ter a vivência de toda essa realidade e, ao mesmo tempo, apoiam todo o trabalho do centro de formação e também o apoio às próprias escolas na elaboração dos planos de formação. Portanto, nós vamos, enquanto embaixadores, dinamizar as tais oficinas de formação em projeto, direcionadas para as equipas de desenvolvimento do projeto do plano digital das escolas, o diretor e as tais pessoas por ele indicadas, e vamos também dar aqui algum apoio e monitorização nesses projetos. Nós vamos estar em funções durante o tempo da implementação do projeto, que será até 2023, para fazermos exatamente esse apoio e as escolas terem, no fundo, sentirem-se apoiadas aqui nesta parte. Depois, os formadores, como eu já disse, já fizeram a sua formação de formadores, mal nós tínhamos agora a indicação de qual é o nível que as pessoas vão frequentar e também agora vamos, nós aqui Centro de Formação, trabalhar de forma mais estreita com os formadores para agora, no fundo, prepararmos as oficinas. Elas já estão preparadas, ou seja, o conteúdo delas já existe, já está definido, mas tem que ser aqui de alguma forma afinado para que as 6 pessoas, os 6 formadores que vão estar a trabalhar nas oficinas, trabalhem de forma concertada, ou seja, que haja aqui que o trabalho seja equivalente, não é? Para que não haja aqui, não saiam defraudadas as expectativas. Pronto, e vão ser formados os docentes das escolas e depois, no fundo, tanto os docentes já capacitados pelas formações, como depois as equipas nas próprias escolas, pormos em ação o plano de ação para passo a redundância, para o desenvolvimento digital das escolas. Pronto, este calendário, nós não estamos assim tão atrasados em relação a isto. Portanto, os formadores, tal como eu disse, já fizeram a formação de formadores. Está prevista uma segunda edição, portanto agora foram 6 docentes
que tinham que ser docentes que tinham acreditação na área digital, mas sobretudo também o que se pretendia não era tanto que fossem formadores especialistas nas ferramentas digitais, mas formadores que tivessem também competências na vertente pedagógica, ou seja, preferencialmente formadores que até são acreditados em mais do que uma área, tanto nas áreas técnicas, mais voltadas para o digital, mas também professores que tinham, que demonstravam ter e estavam certificadas pelo Conselho Científico, competências pedagógicas mais na vertente de aplicação dessas ferramentas em contexto educativo. Neste momento, já houve este piloto que aconteceu com um centro de formação da zona de Viseu, penso eu, e agora estamos a generalizar a aplicação do check-in. Portanto, estamos nesta fase aqui, em que está a ser aplicado o check-in aos docentes dos vários centros de formação. Depois, mal termina aqui a fase de check-in, está previsto aqui no final de fevereiro, início de março, iniciarmos a formação. Depois vocês vão receber a informação sobre isso através dos vossos representantes na secção de formação e pelos vossos diretores. Os embaixadores digitais, tal como eu disse, houve a nomeação em setembro, mas demorou aqui a que ela fosse homologada pelo secretário de Estado. Neste momento, tanto o embaixador digital como o diretor do centro de formação estamos a ter formação para estas questões mais de acompanhamento implementação e depois acompanhamento deste plano de capacitação dos docentes e depois o plano de ação para o desenvolvimento digital das escolas. Brevemente vamos ter informação sobre isto, de como é que as escolas vão constituir as suas equipas para a elaboração dos planos de ação. Vai haver a tal formação e ao longo dessa formação, porque é um projeto, é formação em projeto, não é, há as ações, há os cursos, há as oficinas e há a formação em projeto, em que vai ser construído o tal plano de desenvolvimento digital das escolas. E depois vai haver sempre a acompanhar todo este processo, tanto monitorização por parte do centro de formação para perceber como é que estão a decorrer as ações de formação, no fundo para avaliar e monitorizar a formação e também depois monitorizar a implementação do plano de ação digital de cada agrupamento. Como considerações finais, o sucesso da implementação do plano digital vai resultar do envolvimento efetivo e do trabalho articulado de todos os intervenientes, que neste caso parte da DGE, da equipa de recursos educativos, dos centros de formação, os diretores, os formadores, que vão ter aqui um papel muito importante, o embaixador digital, que faz esta ponte entre o formador, as escolas, o diretor do centro de formação, e também com a ligação aos professores, que são eles as peças mais importantes de todo este trabalho. Pronto, e eu cheguei ao fim. Eu vou disponibilizar